meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. O Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo. Se você ainda não conhece o Olá Podcast, vai lá no site dos caras, www.olapodcast.com, e confere lá a quantidade de podcasts que tem lá. Tem muita coisa bacana saindo, de verdade. Vocês não vão se arrepender de lá. Lembrando que o Pod Esporte tá no YouTube, tá no Deezer, tá no Spotify e também aqui no Olá Podcast, que eu falei do site, mas também tem na loja de aplicativo, na sua loja de aplicativo. Baixa lá, Olá Podcast, pode procurar, que você vai achar, baixa. Tem muito conteúdo, como eu disse, legal. Hoje um papo extremamente interessante com um cara que eu tô conversando aqui há 5 minutos, já parece que eu conheço há 10 anos. É um cara com uma história muito bacana, que tem um projeto mais incrível ainda, que a gente vai conhecer um pouco mais. Eu pesquisei um pouquinho, mas a gente vai conhecer um pouco mais hoje aqui no Pod Esporte. Seja muito bem-vindo ao para-skatista Leandro Badi. Valeu, Opa. cara. Obrigado aí pela sua presença. Eu que agradeço o convite. É um enorme prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho de esporte adaptado, pessoa com deficiência. Pô, legal demais. Como é que isso muda a vida delas, né? E da sociedade como um todo também. Cara, aqui no Pod Esporte a gente já conversou com bastante gente, né? Principalmente atleta paralímpico, a gente teve a oportunidade de conversar com alguns, mas do para-skate, e confesso pra você, Leandro, antes de saber um pouco da sua história, de estudar um pouco da sua história pra gente trocar essa ideia, eu nunca tinha escutado falar no para-skate, cara. Vamos tentar começar do começo, né? Quem era o Leandro antes do acidente que você vai contar aqui pra gente, como aconteceu, né, de você estar na condição de cadeirante? Como que era você, a questão do esporte antes do acidente que aconteceu? Então, já vou contar aqui a minha história. Eu tenho 30 anos hoje e quando eu tinha 18, uma pessoa ela pulou do 3º andar e caiu em cima de mim. Eu estava em Amsterdã e acabei sofrendo uma lesão na medula. Estava sentado num restaurante com os amigos e o cara simplesmente pulou. Meu Deus, cara. E aí aqui, como é um podcast de esporte, uma curiosidade é que foi bem na Copa de 2010, um dia antes do jogo Brasil e Holanda, e eu tava bem lá na Holanda. Meu Deus do céu, cara. E então quando você sofre uma lesão na medula, a medula é a parte do corpo que conecta o cérebro com o resto do corpo. Então, abaixo da lesão, o seu corpo não recebe mais a mensagem do cérebro. Por isso que eu não ando, não mexo as pernas, não tenho essa sensibilidade. E antes disso acontecer, eu era zero do esporte. Eu era do futebol com os amigos, às vezes, ou na praia e tal, mas nunca fui muito ligado, assim. E aí, logo com a minha lesão, quando você está na fase de reabilitação, fazer fisioterapia, muita gente te indica o esporte. E no caso da pessoa com deficiência, do cadeirante, uma das coisas que mais indicam é o esporte mais conhecido, que é para paraplégico, basquete em cadeira de rodas, ou se você é tetraplégico, é o rugby. Então eles já vão te empurrando para esses esportes mais tradicionais, que são os paralímpicos, que têm uma estrutura maior. Mas eu nunca me identifiquei com basquete, nem antes, muito menos dia depois. Então não foi algo que me chamou a atenção. Logo depois da minha lesão, então o que eu decidi, falei, eu quero terminar minha faculdade, meu objetivo era voltar a ter a minha vida normal, igual eu tinha antes. Faculdade de quê? Você... Eu fazia Direito. Direito. Então, meu objetivo era voltar a ter a minha vida igual antes do acidente. Então, eu não foquei nos esportes, acabei indo para a faculdade, mercado de trabalho, essas coisas. Só fui conhecer o esporte, foi o quê? 2017, 7 anos depois da minha lesão. E fui logo para skate, porque foi algo que me brilhou os olhos. Eu olhei assim o vídeo do Aaron Wills, que é o americano que criou, que é um dos melhores do mundo. Inclusive, ele participou da abertura das Paralimpíadas do Rio, pulando da mega rampa. Eu lembro disso. E então eu falei, não, esse é um esporte que eu quero fazer. Pô, o cara domina a cadeira completamente, ele pula, ele voa, faz manobra. Se eu já tô na cadeira de rodas, o que custa eu tentar dominar ela e fazer um negocinho que dá um... E você viu isso onde? YouTube? Tipo, começou Instagram, pesquisando as Facebook, coisas? Porque quando você começa a seguir essas coisas de pessoa com deficiência, começa a aparecer muita, né? Uhum. Então apareceu o para-skate, que é conhecido também como WCMX, que é a sigla para Wheelchair Motocross. Que é o BMX, que é para bike, e o WCMX, Wheelchair, que é cadeirante. Cara, aí beleza, né? Tomou essa decisão, aí eu imagino, tá bom. Não é a mesma cadeira, obviamente, né? Não. Onde que eu faço isso?
onde tem pessoas no Brasil fazendo isso. Como é que foi essa... Foi fácil? Foi simples? Imagino que não. Né? Não foi. Não foi fácil. Não, até que no Brasil a gente tem a produção da cadeira. Uma cadeira realmente ela deve ser super reforçada, tem que ter amortecedor atrás, tem que ter um quadro que é essa parte de alumínio bem reforçado. A lateral. Isso, essa lateral que você... a carga, como se fosse a estrutura dela. O quadro, a estrutura tem que ser bem reforçado para aguentar impacto. Tem que ter também uma roda com aros bem fortes. Ela tem que ter uma medida específica para o esporte. Então, quando uma pessoa com deficiência vai praticar um esporte, cada esporte tem uma cadeira e cada pessoa nesse esporte tem uma medida. Entendi. Entendeu? Então, se eu for praticar um outro esporte, a minha medida do para-skate não é a mesma medida que... por exemplo, basquete e cadeira de roda. São coisas completamente diferentes. Para você ter uma ideia, uma cadeira de WCMX hoje no Brasil, você consegue comprar uma OK, para assim, você iniciar a prática, por R$10.000. Uma boa mesmo, a partir de 15 mil. Nossa Senhora. E são coisas que, assim, você tem que repor peça, porque quebra, apesar de ser reforçada. Eu imagino, cara. Você pega lá na beira do bowl, lá, se taca, igual eu tava vendo nos vídeos aqui, cara. Maluquice. Isso pra cadeira, com certeza. E eu imagino que deve ter, sei lá, uma empresa que faz isso. Exatamente. É uma empresa que tem no Brasil, mas também no mundo, assim, são 4 ou 5 também no máximo. Não é um esporte que tem mundialmente ainda muitos atletas, até por isso ainda não é um esporte paralímpico. Entendi. E aí eu comecei por isso. Eu falei, para eu praticar eu preciso de uma cadeira. Aí eu achei essa empresa que fazia a cadeira aqui, fui atrás, fiz uma cadeira e comecei a me jogar na pista. E aí, como eu tenho amigos que andam de skate, eles me incentivaram a criar um Instagram. Você tem que criar um Instagram para ver se você acha mais pessoas. Só te interrompendo, isso aí era, chegou numa terra com um matagal. Você não tinha ninguém que fazia isso no Brasil antes de você? Tinha gente. Então, essa empresa que faz essas cadeiras, ela tinha tido um atleta que chamava Pedrinho, que ele era de São Sebá. E ele foi o segundo atleta no mundo a dar o backflip, que é a cambalhota para trás. 2 cambotas para trás. Ele o primeiro foi o Aaron Wills, o americano que criou. O segundo foi ele. Ele ficou em segundo no mundial que ele participou. Mas, assim, ele não seguiu. Assim, ele participou uma vez, como era um esporte que não tinha muita divulgação, não tem muita estrutura. E ele sempre foi uma pessoa radical. Ele se jogou em outros esportes aqui e acabou não seguindo. E a própria empresa também nunca... Não seguiu com os projetos de ensinar, só continuou fazendo as cadeiras. Inclusive, o Pedrinho faleceu ano passado, queria deixar aqui em memória dele, um dos maiores atletas aí que abriram todo esse espaço pra gente. E ele andava assim demais. Imagino, cara, dar dois piruetas no ar e 2 cambotas pra trás numa cadeira, cara. E isso, quando a gente nem pensava nesse esporte, quando não tinha vídeo pra ver na internet... Ele foi lá na de doidão mesmo, brasileiro. Mesmo, negócio, brasa mesmo, na veia, vai, dá as cambotas e vambora. Então, eu peguei e já tinha tido uma experiência, tinha tido alguma coisa, mas assim, não tinha nenhum projeto, não tinha nada que ensinasse as pessoas ou que eu pudesse aprender junto. Então, era um mato mais ou menos grande. Entendi. E aí a galera começou a incentivar você, pra você divulgar esse trabalho que você começou a fazer. Não, eu comecei praticando só. Praticando. Não, aí a galera começou a te incentivar, falar, começa a divulgar isso que você faz, enfim. Ele falou, cria um Instagram, por que você tenta divulgar o esporte? Às vezes você acha outras pessoas que praticam também. E aí foi quando surgiu também o nome. Porque eu já brincava com meus amigos que eu era muito independente na cadeira, não sei o quê, que eu era faca na cadeira, que ninguém me segura. Esse nome é bom demais, cara. Esse nome... Aí eu criei um Instagram Faca na Cadeira e comecei a praticar. E aí, 6 meses depois que eu comecei a praticar, eu encontrei pela internet o meu sócio hoje em dia, que ele é o coordenador técnico da equipe, o professor José Ricardo Auríquio, professor de Educação Física, estava iniciando o projeto WCMX em São Caetano. Então ele pegou 3 cadeirantes, ele arranjou umas 3 cadeiras antigas lá e botou o projeto para rodar. Só fazer um parênteses, a família Auríquio em São Caetano é muito forte, né? Eu joguei em São Caetano uma temporada,
Não era na época que estava a família Auricchio lá na Secretaria de Esportes e tal, na prefeitura, mas eu enfrentei muitos anos a equipe de São Caetano e era quando era muito forte São Caetano no esporte. Só para vocês parem que você falou. Então, ele é o José Ricardo Auricchio e não que não tem nada a ver com o Auricchio de São Caetano, obviamente. Mas a gente... obviamente. E aí era o projeto, era em São Caetano e todo mundo, não, projeto da prefeitura, não sei o quê. Eu sabia. E não tem nada a ver com o Auricchio. Não tem nada. Parabéns, jogo, por essa bolaça dentro que você acabou de dar. Mas, enfim. E aí o cara, né, começou a te ajudar. Vocês fizeram essa sociedade do Faca na Isso, Cadeira. eu cheguei treinando e aí eu vi que eu poderia ajudar de outras formas, porque eu tenho uma condição financeira boa, então já cheguei ajudando com peças que eu tinha, do meu conhecimento de cadeira de rodas também. E como eu era advogado, eu também falei, acho que eu posso ajudar de alguma forma a formalizar esse projeto, para a gente conseguir mais apoio, incentivo e tal. Então ele acabou ficando com a parte de educação física e de ciência, né, também porque o nosso objetivo era criar ciência do esporte, escrever coisas sobre como esse esporte ajudava as pessoas com deficiência. E eu fiquei com a parte de administrar um instituto, né? Criar um instituto, administrar, criar, né, essa base mais forte para a gente ir atrás de apoio. Entendi. Como é que funciona hoje o instituto? Tipo, ele é só para cadeirantes? É foco só no para-skate? Não? Outras modalidades? Explica um pouquinho como é que... Então, hoje a gente está só com para-skate, mas a pandemia foi o que pegou para muito, assim. Antes a gente tinha o futebol de amputados, que foi o time oficial de São Caetano. Então a gente que treinava tudo, e eles davam um uniforme, a gente disputou campeonatos e tal. Então a gente tinha o futebol de amputados, o para-skate, a gente estava começando a para-escalada e junto com isso, em todos esses esportes a gente faz um treino chamado neuropsicomotor. São pessoas que procuram um instituto, que querem fazer algum esporte, mas que não conseguem praticar os esportes que nós temos. Então a gente acaba fazendo atendimento juntamente da educação física e fisioterapia para fazer uma atividade física. Porque o nosso objetivo é o auxílio, a reabilitação e inclusão social através da prática esportiva. Então, às vezes, a pessoa vai lá, ou a mãe e o pai levam o filho, mas não é um esporte que seja indicado. Então, a gente acaba fazendo qualquer outra atividade, porque a gente só quer que a pessoa com deficiência pratique. Não é que, tipo, chegou aqui, não tem aqui, vai embora. Não. Vocês tentam absorver todo mundo para poder fomentar a prática de esportes, enfim, para pessoas com deficiência. Isso. Pô, véio, que do cacete, e tudo gratuitamente, com acesso a esses nossos voluntários da área da saúde. Temos educação física, fisioterapia, nutricionista, já tivemos psicologia. Como que o Instituto sobrevive? Então, hoje nós sobrevivemos de prestar serviços, então fazer apresentações e palestras. Legal. E doações de pessoa física, pessoa jurídica. E também vendemos alguns dos nossos produtos. Essa camiseta aqui que eu estou usando hoje, por exemplo. Temos boné, caneca. Nas nossas redes sociais. Vamos deixar aqui o link de tudo aqui na descrição do episódio, tá? Pra gente dar uma força, enfim. Mas isso aí a gente divulga sem problema nenhum. E aí a gente sobrevive disso hoje, basicamente, mas estamos indo em parcerias com as prefeituras, né? Por exemplo, nosso local de treino é o Centro de Esportes Radicais ali do Bom Retiro, da prefeitura. Então eles forneceram uma salinha para a gente guardar os nossos equipamentos. A gente pode usar o parque, para fazer evento. Legal. Mas não tem nenhuma empresa por trás que... Não, pô, galera, não. Pelo amor de Deus, né? Vamos aproveitar aqui o espaço. A gente tem um podcast que ele ainda, né, não é do tamanho que a gente gostaria que ele fosse, mas eu acho que a gente tem uma audiência que é bacana, que é engajada. Então, pô, se alguém conhece, né, alguma empresa... Cara, a gente tem um monte de empresa, um projeto desse, cara, né, de inclusão social. Acho que, pô, muito se fala dessa história da inclusão social, esportivo, né? Então, quantas marcas de esporte que não tem? Pô, sei lá, vamos falar, até fazer um jabá para alguns aí, Red Bull. Tem tanta coisa, me vem logo a Red Bull quando eu falo esporte radical. A Red Bull, a gente passou num programa de aceleração deles e ficou com uma mentoria por 1 ano. E eles até deram uma investida, mas também acabou assim. Não, mas assim, tem várias, sim. Né? Empresas que... A própria empresa da cadeira, que fabrica a cadeira, sabe? Ser uma parceira realmente ali. E parceira, quando eu falo, não é botar o nome. É botar o nome e botar grana pro negócio andar, pra poder atender mais gente. Pô, do cacete, cara. Muito legal, né? É porque... quando a gente fala de esporte adaptado, a gente tem que lembrar também que o custo
1 milhão de vezes maior do que o esporte imagino. convencional. Então, qualquer esporte, o custo é muito maior. Então, se a gente comparar o skate, nem faço ideia, mas com R$300 você compra um skate, um capacete, que seja, mas você compra. um capacete e vai pra rua. Na cadeira de rodas não tem É 10 como. conto no mínimo. Não existe. Por isso que a gente criou, pra gente conseguir essas cadeiras e dar acesso gratuito e de forma segura também, né? Ensinando um passo a passo, dividindo o ensino. Então, hoje, por exemplo, a gente diz que a gente divide o ensino em 3 níveis. O nível iniciante, intermediário e avançado. O nível iniciante, o que você vai aprender? O pessoal, às vezes, que está escutando aí ou assistindo a gente vai falar, pô, isso é esporte para coisa de louco, assim. Eu, inclusive, que ainda não ouvi o que você vai falar, mas eu já acho que é esporte louco. É só para esporte para louco, não é para qualquer um, é por isso, né? Mas a gente não acredita nisso, porque a gente acredita que o quê? Que o nível 1, você vai aprender a andar de cadeira de rodas. Você vai aprender as habilidades básicas que você vai precisar para ser uma pessoa autônoma ou independente no dia a dia. Você vai aprender a empinar a cadeira, descer um degrau, subir uma rampa íngreme. Então, a gente utiliza o esporte, como a gente falou, para inclusão social e reabilitação. Então, o nível 1 não vai ter nada de radical. Você vai aprender o que deveria ser ensinado para você quando você está na reabilitação, na fisioterapia. E, Leandro, desculpa te interromper, você falou um negócio agora, né? Subir rampa, subir escada e tudo. A gente vive realmente num país que precisa aprender a fazer isso, né? Porque a gente fala cada vez mais, né? De adaptações, enfim, em ruas e tudo. Cara, passa qualquer rua aí. Você não demora 3 minutos para passar numa rua que não tem a mínima condição de uma pessoa cadeirante passar por ela. Então, você fala, o nível iniciante é para subir cadeira. Tipo, só é meio estranho, mas tem que saber. É a solução que a gente tem, porque não tem muito o que fazer. Ou você fica dentro de casa, que é o que acontece com a maioria, e por isso que a gente não tem acessibilidade, que é aquela bola de neve. Não tem acessibilidade, a pessoa não sai de casa. A pessoa não sai de casa porque não tem acessibilidade. E aí fica nesse ciclo. E então a gente tem que ocupar os espaços, a gente tem que estar por aí. E infelizmente uma das soluções é a gente ter que aprender a se virar. Não é o ideal, mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né, hoje em dia. Aí eu te interrompi lá. E o segundo nível é o intermediário que... Não, e aí o nível... E aí a pessoa, se ela gostou do esporte, quer se aventurar ela pode ir passando para o intermediário, que já começa a ir para a pista, fazer algumas manobras, até o avançado, que aí sim a gente pode falar que é o de louco. É o doidinho. Cara, eu tava vendo uns vídeos, cara. Depois, eu vou deixar aqui na descrição o Instagram do Faca na Cadeira e tudo. Tem uns vídeos, cara, muito louco, cara. Você chega do lado do boa aqui e vai. Caiu, não caiu. Vai. Deve rolar uns rola também, né? Muito rola. E isso faz parte também da inclusão social, porque a gente está ocupando os espaços públicos e a gente mostra para as outras pessoas que estão lá. Então a gente divide pista com o pessoal da bike, do patins, do skate. Então eles olham a gente caindo e já... Opa! Ai, o que aconteceu? Aí eles olham, a gente já levantou. Como Aí assim? falou, epa. Eu pensava que era cadeirante tadinho que não conseguia, mas acho que estou vendo aqui que não é bem isso. Então você já começa a mudar a visão que a própria sociedade tem da pessoa com deficiência, além de fazer ela conviver mais, que isso ajuda muito na inclusão. Isso tudo sem ter que ficar levantando bandeira, fazendo discurso, né, cara? Exato. Acho que na prática, isso é do caralho. Porque, você tá lá, caiu. Cara, qualquer pessoa, eu acho, né? Sim. A primeira reação seria de espanto e vou ajudar. Quando vê o cara levantando, eu acho que isso é a bandeira, é a luta de vocês, que, é no dia a dia, sabe, são nas atitudes, enfim. Também da pessoa se identificar. Então, a gente tá ali praticando esporte igual as outras pessoas, então elas identificam e começam a enxergar a gente como pessoa mesmo, não só como a deficiência. Então, os caras estão praticando aí igual eu tô aqui. Não tem qual que é a diferença. Qual foi a parada mais absurda que você já ouviu aí? Pode falar. Esse A foi bom. Esse A solta aí. Sei lá, descendo alguma coisa. Tem tanta gente que já prometeu a cura. É mesmo? Puta merda, cara. A gente ouve uns absurdos aí, mas faz parte da gente também ensinar. Então, é óbvio, com cuidado, assim, também, pra também... A gente não quer afastar as pessoas da causa. Né? Então a gente não quer ser aquele militante chato, mas tem coisas que são inadmissíveis. Mas a gente já escutou, nossa... O mais comum é a gente falar, eu que ando não consigo fazer isso aí, mas... Puta que pariu, é mesmo, né, cara? É claro que você não vai conseguir, você não treina que nem a gente.
Então, às vezes, eles... né, é como se a gente conseguisse subestimando. andar Não, isso, só porque subestimando o que já você tá é fazendo. pessoa com deficiência, sabe andar de cadeira de rodas e qualquer um conseguiria. Não, não é qualquer um que conseguiria. A gente aqui, atleta, é igual a qualquer outro atleta. A gente Irmão, treina pra caramba, cai e levanta pra conseguir chegar a um nível que a gente chegou. Então, as pessoas ainda subestimam a gente. Cara, isso aí é a história do capacitismo, né? Que a gente estava até falando um pouquinho antes. Quando a Sami, a nossa produtora, mandou lá pra gente, mandou o seu nome e tal, ela levantou o seu nome, eu falei, putz, legal, tudo. E aí fui dar uma olhada em capacitismo e peguei um site lá pra ler. Cara, eu acho que em 4 frases, falei, putz, eu sou capacitista, cara. E aí eu comecei a pensar que talvez a grande maioria da população seja sem nem saber a história da estrutural, né? Do negócio estrutural. A gente nasce com algumas, né? Vai aprendendo durante a vida algumas situações, ou vai se colocando na nossa cabeça algumas situações que realmente a primeira coisa é você olhar para o cadeirante com cuidado, com um cara frágil, é um cara... Quando, na verdade, cara, o seu projeto mostra muito completamente ao contrário, né? Vai se tacar no Ralph, vai... Meu irmão, eu tô aqui, sou atleta, sabe? Não é a condição que você tem que vai dizer quem você é, alguma coisa do tipo. E só aproveitando esse gancho, você estava falando da história do ciclo, né? Eu não saio porque não tem um lugar... acessível para mim. E não fala de acessibilidade porque ninguém sai. Exatamente. E aí eu queria perguntar para você, você falou que depois de 7, 8 anos do acidente, é acidente, né? Não dá nem... É acidente, mas porra, que acidente. Nossa senhora, cara. Você não teve contato com esporte. E aí você falou que ficou na faculdade e tal. Né? Como é que era a sua cabeça antes do esporte? E aí, emocionalmente mesmo? Você consegue traçar aí, identificar, teve alguma diferença pós-esporte, antes do esporte? Porque eu acho que eu não consigo falar isso porque não é o meu lugar de fala, porque nunca aconteceu comigo, mas talvez seja um dos grandes problemas da pessoa que se torna deficiente, a cabeça dela, né? A parte emocional dela. Você sentiu diferença no pós-esporte e no antes do esporte? Com certeza. Você falou que 99% das pessoas são capazes. 100%. Inclusive eu. Eu fui começar a aprender mais sobre pessoa com deficiência, porque assim, eu sei da minha deficiência, mas e as outras milhares de deficiências, ou pessoas que têm deficiências parecidas com a minha, mas que não são exatamente iguais, ou que têm uma deficiência igual a minha, mas condições financeiras... Então, tudo isso afeta, e eu só comecei a aprender mais sobre isso quando comecei a praticar o esporte. Antes disso, eu nem tinha amigos cadeirantes, não estava nesse mundo. Então, isso... Eu já era uma pessoa independente com o esporte, eu fiquei milhares de vezes mais por conta do físico, tudo que eu aprendi a fazer na cadeira. Mas muito mais que isso, o esporte me botou em contato com outras pessoas que possuem a mesma deficiência que eu e dificuldades parecidas do dia a dia. Então, isso faz uma diferença. Porque às vezes eu falo, não consigo fazer tal coisa. Aí chega outra pessoa e fala, pô, eu faço isso, eu faço desse jeito aqui, ó, por que você não tenta? Daí eu tento e falo, não consegui desse jeito, mas eu consegui assim. Então você começa essa troca de figurinhas que você acaba ficando mais e mais independente, ou mais, às vezes nem independente, né? A gente tem que também frisar aqui que a minha deficiência, eu tenho muita mobilidade, tem deficiências com menos mobilidade. Mas assim, você pode ganhar coisas, você pode aprender, não importa qual nível de deficiência ou limitação você tem. Também é importante eu frisar aqui que a gente não é do discurso é só você querer que você consegue fazer, a deficiência pode fazer tudo. Não é isso. A gente sabe que existe um limite. Um limite físico, um limite geográfico. Então, uma praia que seja um morro com trilha não tem acessibilidade geográfica. A gente sabe que existem limitações, mas a gente sabe que a gente pode conseguir muito mais do que onde a gente está, do que de onde estamos, né? A gente pode sempre ganhar, sempre evoluir. É só a gente treinar e buscar soluções com profissionais que entendam ou com outras pessoas que já passaram por isso. Então, o esporte fez, acho que, essa diferença ter o contato com outras pessoas e com a autoestima. Porque
criei lá o Instagram Faca na Cadeira. A pessoa começou a ver, comentar, falar, nossa, que da hora. E começaram a me admirar, assim, pelo que eu tava fazendo. Então eu falei, pô, sabe, eu mudei, assim. Eu acho que é completamente diferente. Né? Não conheço você como profissional advogado, mas eu acho que é diferente quando você é reconhecido pela sua profissão. Você é um bom profissional, você é um excelente profissional e tudo. Mas eu acho que o esporte tem essa magia também da admiração. Dificilmente o cara vai admirar um advogado. Impossível. Dependendo do caso, na verdade, completamente ao contrário. Mas o esporte ele tem esse poder, né? Da admiração, de falar, cara, o cara faz. E você poder ser espelho para pessoas, portadores ou não de deficiência, né? Porque eu acho que a história isso aí eu já li também que é um pouco capacitista, né? Falar, me inspira e tal. Sim. Inspira como atleta, né? Então, acho que da mesma maneira que, sei lá, o Cristiano Ronaldo te inspira, eu acho que o Leandro também inspira, né? Não é de uma maneira, que incrível, é um herói, não é isso. Isso, que nem você perguntou, né, o que já me falaram. Então, o inspirar, qual é o problema? Eu tô, por exemplo, num bar com meus amigos e a pessoa vem me parabenizar por estar no bar. Porque eu sou uma inspiração para ela. Porque como eu consigo estar nessa condição horrível de cadeirante e conseguir vivendo? Eu sou uma inspiração para ele. Essa inspiração não pode. Agora, uma pessoa... Eu ser uma inspiração como atleta, isso tudo bem. O problema são essas outras coisinhas que a pessoa... Pô, eu tô no bar vivendo normal, eu tô na rua, eu tô... Não tenho que te inspirar porcaria nenhuma, entendeu? Entendi, porque senão fica essa confusão de, não, o cara não pode me inspirar também, porque aí se eu falar que é inspiração, eu sou capacitista. Não é isso. Não é bem... É nesse bem explicado, perfeito, Leandro. Acho que você matou a pau agora na explicação. E aí, cara, só falando do esporte, a gente sempre fala eu particularmente sempre falo do esporte, que eu sempre acreditei no esporte como uma ferramenta transformadora social, assim. Eu acho que o esporte ele poderia mudar o país, né? Uma ferramenta educacional, uma ferramenta social. E aí, normalmente, quando eu falo de história do social, eu não penso só nessa história que eu vou falar agora, mas a grande maioria das pessoas fala, vai tirar o pobre da miséria. Não. Tem a pessoa com deficiência também, que ela é incluída socialmente. Tem N questões sociais que a gente resolve com o esporte. Por isso que o esporte, cada dia que passa, eu, dentro em breve, vou encerrar minha carreira dentro do esporte, mas eu construí a minha vida inteira dentro do esporte, todo o meu caráter foi construído dentro do esporte, e eu acho que ele tem a capacidade de fazer isso. E, quando eu converso com pessoas como você, assim, só me ratifica, sabe? Fala, putz, realmente, o esporte é do caralho, não tem o que botar nem tirar. Leandro, e vamos falar um pouco agora do esporte de rendimento mesmo, da parada do rock. Você participou do Campeonato Mundial, que é o MC... WC. Mas vamos falar para skate, pode falar. Para skate, o Campeonato Mundial de para skate. Isso. Como é que é a organização desse campeonato, cara? Então... Onde que ele acontece, de quanto em quanto tempo? Existe essa organização ou não? Esse é um problema, não existe organização alguma. Ele acontecia sempre nos Estados Unidos, porque foi lá onde o esporte foi criado e onde tinham mais praticantes, onde tinha também, né, mais possibilidades de pistas de skate e tal. Então eles começaram lá, eram feitos todos lá. Aí em 2019, os alemães conseguiram levar para a Alemanha pela primeira vez para um lugar fora dos Estados Unidos, que foi a primeira participação do Instituto, inclusive, em 2019. Fui eu de atleta, o Valdir e o Felipe. O Felipe hoje não está mais nem no Brasil, mas ele continua praticando. E ele ficou em terceiro colocado na categoria profissional. E ele não treinava WCMX nem há 6 meses. Ele não estava com a cadeira que ele estava no Mundial nem há 3 meses. Puta merda, que da hora. Então, assim, foi super importante, porque foi a primeira participação nossa fora, assim, né? A gente conseguiu levar, então, 3 atletas e 3 pessoas da comissão técnica. Assim, de equipe, o Brasil era o único que tinha feito isso na história do esporte. Uhum. Que era um esporte individual e a gente meio que transformou em... Uma estruturinha. Estruturinha, levamos fisioterapeuta, profissional de educação física. Porra, que do caralho. E trouxemos esse resultado super importante, além do conhecimento que os voluntários que foram com a gente aprenderam. Porque a gente só tinha vídeos, ou a gente praticando aqui. E ter contato... Loco mesmo, ver lá bem o loco. Pessoas de vários países praticando de formas diferentes, com deficiências que a gente nem imaginava que poderia.
com cadeiras também diferentes das que a gente tinha daqui. Então, isso trouxe muito know-how pra gente voltar e treinar muito e se preparar para o próximo Mundial. Que não aconteceu. Que não aconteceu porque veio a Covid. Mas a gente voltou do Mundial com essa medalha do Felipe. O Valdir deu 1 mês no Brasil, ele meteu o backflip, porque voltou daquele jeito. Falou, eu preciso melhorar. Ficou muito nervoso. A primeira participação, primeira viagem para fora do país. Então, assim, e ele voltou com sangue nos olhos. Já meteu o backflip. O Felipe depois, um ano depois, também meteu um backflip. É o movimento mais difícil. É o mais difícil, com certeza. Caralho, E é o que mais dá medo, né? É inimaginável, cara. Tipo, e lá fora, eles treinam com... Eles têm aquelas pistas de madeira com espuma de... Se cair não dá nada. Aqui, meu irmão, é no cimentão, você é hardcore, aqui é brasa. É no concreto e... E aí, e não teve mais nenhum mundial depois disso? Então, tivemos ano passado agora, mas ainda foi meio que um retorno, assim, às competições. Foi meio uma jam, que a gente fala assim. Foi um encontro de atletas, eles nomearam como campeonato mundial, mas não teve aquela coisa competitiva. Entendi. Mas hoje, então, não tem uma estrutura, né? Não tipo, tem. Campeonato Mundial de tanto tempo e tudo. Inclusive, eu e o meu sócio Ricardo, a gente sempre vai para os eventos nos Estados Unidos para fazer esse networking. E inclusive, foi a última viagem que a gente fez. Em janeiro de 2020, a gente estava na Flórida para um campeonato local lá. E a gente estava conversando para trazer para o Brasil. Isso que eu ia falar, cara. A gente ia trazer, só que aí desandou tudo e... Daí anunciaram esse campeonato, assim, 2, 3 meses antes que ia acontecer. Por isso que eu falo que não foi um mundial. Mas também já anunciaram outro campeonato mundial esse ano pra lá. E aí eu até, sim, me indignei com essa parada, porque assim, falei, pô, os americanos têm medo de viajar, porque... Só lá. Quando foi na Alemanha, só foi o Aaron Wills, criador de esporte. Nenhum dos outros 20 atletas que tem lá foram. Agora, o pessoal aqui da América do Sul, o pessoal da Europa tem que economizar pra poder ir lá para os Estados Unidos, entendeu? Deixa eu dar uma ideia aqui, ideia de claro, quem tá conversando aqui agora. Cara, começa a organizar uma estrutura com esses outros países, de ter uma associação, de ter sabe? Vai, Sim. de repente, bater na Confederação Brasileira de Skate. Falar, cara, vamos montar aqui um negócio para montar uma estrutura. Porra, ter igual tem Jiu-Jitsu, tem 38 federações, monta fala, isso aqui, vai ser o Campeonato Mundial, vamos organizar assim, pô, acho que vocês têm super condição. Então, falando nisso, até você me lembrou, a gente fala que é o para-skate, e o para-skate engloba 2 gêneros, né? O em cadeira de rodas e o skate-skate. Então, que são praticados normalmente por pessoas amputadas no skate. E o Brasil é forte no WCMX, que é no cadeira de rodas, e no para-skate. No para-skate, temos assim, uns 3, 4 atletas aí que trazem o ouro lá do X Games que tá rolando. E o Vini Sardi, que é um desses skatistas zica, ele criou junto com a Confederação Brasileira de Skate a Confederação Brasileira de Para-Skate. Mas vocês não estão inseridos? Exatamente. Isso que a gente ainda vai conversar. Ele é amigo, ele é próximo, assim, da gente juntar. E até para ganhar mais força mundialmente para ir para as Paralimpíadas, entendeu? Claro, cara. Isso aí é um dos Jogos Olímpicos, tanto os Jogos Olímpicos quanto os Jogos Paralímpicos, você precisa ter, não sei quanto, uma quantidade X de federações, filiadas e tal. Pô, cara, a galera do skate é uma comunidade, porra, que, sabe, eu vejo assim, obviamente deve ter alguns interesses ali, algumas rusgas, sempre tem em qualquer lugar, porque quando se envolve poder tem, mas eu vejo uma comunidade muito forte ali, muito unida, sabe? E principalmente com os resultados, falando do skate, né, nos últimos anos, com a inserção no programa olímpico. Pô, cara, acho que tem tudo a ver. Acho que tem nada a ver, inclusive, vocês não estarem inseridos nesse projeto. É isso. E a partir daí, cara, desculpa, a partir daí a gente, começar... Olha, gente, já me incluí no negócio. Não, bora. Mas, sabe, começar a ter essa organização para poder, vamos montar aqui uma estrutura. Vai ter campeonato brasileiro, sul-americano, pan-americano, mundial. E aí, de tantos e tantos anos, blá, blá, sabe? Uma estrutura bacana, assim. E isso começa a ser mais comercial. Sim. Então, as marcas começam a olhar com melhores olhos, então, essa organização. O próprio para-skate em skate já está no circuito nacional. Ele já é o STU. STU, Skate Total Urb, ele já tem a etapa para-skate.
Então, porque o que custaria incluir também já o WCMX? É claro, Só, já tem. A estrutura nem que já seja tem, de né? demonstração no final, pô, demonstração aqui do pessoal de cadeira de rodas e o pessoal do para skate, inclusive aconteceu alguma coisa na Confederação Internacional, ou não sei se foi a brasileira, que esqueceu de fazer inscrição para as Paralimpíadas. Que esqueceu. Aí é Brasil. E Né? aí, Aí a gente começa a falar a gente de começa- gestão, de algumas coisas que se você conta lá em Marte, o cara não vai acreditar, o ETzinho não vai acreditar, mas acontece aqui. Então é complicado, mas esse ano a gente vai tentar incluir ainda o WCMX no circuito nacional. E o pessoal da Europa já veio falar com a gente, pra gente. Meu irmão, deixa os americanos Porque pra os lá. americanos acham ué. que dominam o mundo, mas não Em conseguem, tudo, né? Em tudo. Né? Fui para os Estados Unidos uma vez na minha vida, fiquei em depressão quando voltei, porque aquilo lá as coisas funcionam e tal. Mas os caras não são dono do mundo, velho. Você pega a galera da Europa, pô, faz um negocinho bem feito. Quero ver se os caras não o abraçam. campeonato na Alemanha foi absurdamente maior do que em qualquer outro americano. Então, Os caras fizeram transmissão ao vivo com câmera, milhares de câmeras lá na pista de skate, o cara com patins acompanhava. Você podia escolher a sua música na sua volta no campeonato. que do caralho, velho. Nossa, Animal. foi tipo incrível, assim. Por isso que eu falei que esse ano, do ano passado foi. Não senti que era um campeonato mundial, porque parecia vários amigos que se reuniram ali. Aí, vamos andar. E aí eu acho que até fica meio feio, porque parece que os americanos não estão nem aí. E aí eu sinto isso em 2019, né? A gente se preparou, teve todo, né, uma pressão, porque a gente teve que pegar dinheiro para viajar. E criou-se tudo isso, né? Essa competitividade. E nesse ano eu vi do pessoal da Europa que começou a praticar na pandemia, que veio também super preparado para competir. E os americanos lá, tô de boa aqui no meu quintal, vim aqui curtir com meus amigos. Pô, aí é brincadeira. Aí é falta de respeito com quem. Exatamente, falta de respeito com quem se preparou, teve todo um dinheiro para arrecadar, para viajar. Não, então, mas vamos não, né? Vamos não, agora você já tá dentro. Mas, pô, isso é muito legal, cara. E assim, tem aqui as portas abertas para divulgar isso, vamos pra cima aí desse negócio, que eu acho que empreender faz parte também do esporte, cara. Não tenho dúvida disso. Por falar em empreender, qual assim, são as metas próximas do Instituto? O que você pensa para o futuro do para-skate dentro do Instituto? Quais são os planos? Conta um pouquinho. Então, hoje a gente está em uma fase de reestruturação dos nossos treinos. Como eu falei, a pandemia pegou muito forte a gente. E, então, em primeira mão, assim, o nosso primeiro objetivo agora é voltar a ter bastante voluntário para a gente conseguir atender mais pessoas de forma individual. Porque, como eu falei, cada deficiência tem uma individualidade a ser trabalhada para chegar nos objetivos dessa pessoa. Então, a gente precisa de uma equipe mais robusta e trazer mais pessoas para praticarem, principalmente as mulheres, que já tivemos algumas mulheres praticantes, mas não ficaram. Tem muita discrepância tem de muita. masculino e feminino? E crianças. Por que será de mulher para homem? Eu acho que é aquela questão de ser radical e tem medo e não é um esporte que inclui mulheres, não vê muitas mulheres praticando, então não incentiva. Mas a gente já tivemos umas 5 mulheres praticando com a gente, que assim com o tempo acabaram não ficando. Mas quando tinha uma praticando, você via que vinham mais. Entendi. Então a gente precisa, né, disso. Pegar uma influencer aí para bombar. E crianças, a gente tá com o Zé Felipe, que ele tem 3 ou 4 anos. Que é a nossa primeira mini atleta, primeiro mesmo. E estamos e já tivemos adolescentes assim. E nesse caso o problema são os pais. Que é aquela coisa do meu filho já está na cadeira de rodas, você vai me pedir para jogar ele na pista de skate, que é nem um maluco. Ai. E aí por isso que a gente fez todo esse trabalho de não, calma. Nível 1 aqui a gente vai ensinar o seu filho a andar na cadeira de rodas para ser independente, para poder ir para a escola, para sair com os amigos, não sei o quê. Então teve também toda essa adaptação que a gente teve que criar para aproximar os pais desse esporte que é radical. É comum os pais serem
os mais capacitistas, os primeiros da fila? Ou não? Capacitistas não, mas assim, é uma super proteção que atrapalha. Entendi. Que em vez de dar independência, você segura muito a pessoa e acaba prendendo ela. Né? Então, você não quer que ela se arrisque. E eu entendo isso, eu passei isso com meus pais. Eles vinham assim, queria me empurrar, queria... Você já tinha 19, 18 anos. Exato, e imagina com menores, né? Com crianças menores. Então, eu já desde o começo falava, gente, eu sei que vocês querem ajudar, mas eu preciso tentar fazer, para tentar aprender, para tentar ser independente, fazer as minhas coisas sozinho. Claro. Vocês me protegerem, vocês não estão me protegendo, vocês estão me prejudicando. Essa proteção só vai me deixar mais fraco, menos capaz de fazer as coisas lá no futuro. Então, esse é o problema da super proteção dos pais. Mas a gente tem conseguido trabalhar bem e muitas vezes os pais falam, ó, vou trazer aqui meu filho, eu vou embora e volto para buscar só na hora do fim do treino. Eu não sou obrigado a ficar olhando ele. E quando você falou que tinha psicóloga no instituto, né? Esses atendimentos eram para as pessoas com deficiência ou atendia também familiares, nesses casos, por exemplo? Atendia tudo, né? A gente fez uma parceria com uma universidade que levava os alunos para fazerem atendimentos. Fala o nome dela aí. Na universidade pode ou não? Era na Unip. Ah, na Unip? Não, fizemos com a Unip e foi bacana, assim, mas a gente achou que precisava ser um pouco mais focado, especializado em esporte e em pessoa com deficiência, assim. Entendi. Foi algo legal, foi uma experiência bacana, mas a gente precisa de algo mais específico. De buscar, acho que isso é buscar excelência, cara, né? Pô, foi um serviço que atendeu legal, Sim. mas se identificou que precisa ser cada vez mais específico. Exato. Então, eu falei para você falar o nome porque eu acho importante também a gente dar o crédito, por mais que hoje a necessidade seja outra, mas, pô, a Unip foi lá e, pô, bancou. Sim. Eu acho que é sempre importante a gente falar quem ajuda, quem tá junto nos projetos, enfim, por isso que a gente sempre tenta, inclusive falando nisso, a gente sempre tenta, além do esporte, trazer esses outros benefícios de você estar com o Instituto. Então, a gente tenta fechar parcerias para fornecer o máximo de tratamentos possíveis, porque a gente sabe que não tem acesso na rede normalmente, assim, com facilidade. E então, por exemplo, hoje nós temos uma parceria com o pessoal da pós de odonto da USP, que eles fazem uma pesquisa em como que a saúde bucal afeta no desempenho dos para-atletas. Opa, um monte. E aí, nisso, a gente participa do estudo e todo mundo ganha um tratamento odontológico gratuito. Fizemos com a Unip de psicologia. Então, essas parcerias são essas importantes. parcerias e muito mais que isso também, a gente preza por experiências também. Então, o José Ricardo, ele tem uma empresa de escalada. A gente foi lá e fez rapel com o pessoal de cadeira de rodas. Foi um rapel solidário ainda para conseguir dinheiro para uma cadeira de rodas de um dos atletas do dia a dia. Então, descemos lá de cadeira de rodas. Hoje a gente comprou. Hoje nós temos uma cadeira que chama cadeira Juliette, que é uma cadeira para fazer trilha, que ela é uma roda só com vários metais assim para as pessoas carregarem pela frente e pelas costas pela trilha. Pô, que legal, cara. Então a gente quer fornecer saúde e bem-estar geral, que vai além do esporte. Então vai tratamento médico, vai você ter um lazer com a sua família. Então tudo que a gente consegue fazer a gente tenta incluir. Através do esporte, né? Através do esporte, exatamente. Agora, cara, por que Juliette? Fiquei curioso. Porque a criadora chama Juliette. Tá bom. Achei que ia ter uma história mirabolante. Ela tem uma história bem bacana, inclusive, que ela tem uma doença degenerativa e ela e o marido faziam muito escaladas, trilhas e tal. E aí eles juntos desenvolveram essa cadeira, foram lá, subiram uma montanha, eu não lembro qual, subiram uma montanha na neve, eu não sei quantos 1000 quilômetros de altura. Foi lá e fez. E fizeram super bacana também a história deles, de esportes diferentes que conseguem maneiro, ser praticados. Maneiro. É a história de inspirar. Inspirar. Sim, aí, exatamente. Isso eu acho que é muito bacana, cara. O esporte, como eu disse aqui, não vou cansar de repetir, cara. Ele transforma vidas, ele muda vidas, seja de pessoas com deficiência ou não. Ele para mim, tinha que ser assim, top 3 da importância de governos, para mudar o mundo, cara. Eu acho o esporte realmente fascinante. Leandro, quem quiser conhecer mais do Instituto, deixa seu recado aí, cara. Fala aonde que acha, quem acha. Quiser ajudar, tem site, não tem? Manda bala aí. Pra até olhar pra você. Claro, manda isso. Pessoal da câmera. Quem quiser falar com a gente, procura pelo Instagram Faca na Cadeira, Facebook.
Estamos no TikTok também. Você pode entrar no nosso site www.institutofacanacadeira.org. E se você conhecer alguém que você acha que pode ser beneficiado pelo Instituto para praticar um esporte, ou se alguma pessoa que trabalha na área da saúde quiser ajudar como voluntário, quiser ajudar patrocinando ou apoiando o projeto também, entre em contato lá com a gente. Vocês podem fazer muita diferença na vida das pessoas com deficiência, porque nós somos uma comunidade esquecida e invisível ainda, apesar de estarmos ganhando força. A nossa luta ainda está muito, muito aquém do que a gente quer. E conto com a ajuda, a colaboração, só de divulgar as redes sociais também já ajuda bastante. Espero vocês. Os nossos treinos acontecem no Centro de Esportes Radicais do Bom Retiro. Fica do lado oposto ao Sambódromo. Procurem Centro de Esportes Radicais que vocês encontram facinho. Hoje a gente está com treino de sábado às 17 horas. Se você quiser passar lá para conhecer e conversar com a gente também, todos serão bem-vindos. E acho que é isso. Porra, cara, bater palma aqui, cara. Fez bonitinho o dever de casa. Cara, fica tranquilo, vai estar tudo aqui embaixo na descrição do episódio. Show. Vamos divulgar isso, dependendo das minhas redes sociais pessoais. Cara, um projeto muito legal. Às vezes a gente... não tem nada legal acontecendo, né? Tem um monte de coisa legal acontecendo, tem um monte de pessoas, tem um monte de Leandros por aí trabalhando duro para que, sabe, o seu trabalho seja visto, e o seu trabalho, no caso, ainda ajude muitas pessoas. Só para finalizar, mostra aí sua tatu aí, cara, que eu achei demais. Olha lá, ó. Faca na cadeira, moleque. Recebi outro dia uma mensagem de um cara lá do Sul que mandou a tatuagem do símbolo. Falou, pessoal, fiz o símbolo aí. Sério, cara? Eu falei, nossa. Que bacana. Aí o coração... Até o coraçãozinho não aguenta. Nossa. Leandrão, cara, obrigado demais, viu? Cara. Prazer. Sucesso pro Faca na Cadeira, sucesso pra você. Vou acompanhar de perto agora. Não é nada, a gente tem uns projetos agora que você agora levantei comprometeu a bola, agora. Agora vai, mano. Agora se vira. Obrigado demais, tá? Obrigado, eu que agradeço. Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio do Pod Esporte, episódio mais do que especial. Vamos olhar com carinho pro projeto, ajudar quem puder ajudar, patrocinadores, enfim. Tem muita coisa legal pra se fazer. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido demais. Um abraço, até a próxima. Valeu, fui. Valeu, abraço.